Começando a nossa reunião da tema, onde a gente vai fazer o lançamento do livro de Guilherme e Cristina, Glossário de Análise Schenkeriana, eu vou convidar a nossa ex-presidente e também apresentadora do próprio livro, que é a professora Ilza Nogueira, para fazer uma apresentação inicial do que é a ideia desse, não só desse volume, mas da série, toda de onde que ela surge, do que ela resulta. Então, professora Ilza, a palavra é sua. Boa tarde a todos, e é um prazer estar novamente com todos vocês nessa série de encontros da Tema. Inicialmente, eu quero cumprimentar os autores, a diretoria da Tema e o conselho editorial da associação, pela concretização desse glossário, cuja utilidade para os estudos da teoria schenkeriana no Brasil e talvez até no mundo lusófono, se já antevê grande e importante. E eu gostaria, então, de me referir ao projeto que deu origem a este dicionário, e então eu vou precisar de alguns slides que eu vou... Vocês estão vendo aqui? Uhum. Consegui compartilhar, agora eu vou para a tela cheia, né? Ok? Ok. Pronto. Então, é isso. O dicionário, né, de termos técnicos em teoria da música é um empreendimento já de longo alcance, né, e em todos os sentidos, esse longo alcance, de abrangência de conteúdo, de tempo de execução e de perspectivas, né, de significância. E o propósito, ele foi assentado desde a fundação da associação, durante o seu primeiro congresso, quando os primeiros grupos de estudo da Tema foram criados. O grupo ele se volta para o estudo do vocabulário teórico-analítico em língua portuguesa, e ele era, na época, coordenado pelo professor Norton Dudek, hoje editor-chefe da Tema, e diretamente responsável, né, por esta publicação que hoje nós estamos aqui lançando com muito orgulho. E para os que ainda não conhecem o grupo e podem vir a se interessar por integrá-lo, eu vou aqui delinear brevemente seus objetivos, geral e específicos, tais como foram definidos na primeira reunião do grupo, que ocorreu em novembro de 2014. Então, esse grupo visa o mapeamento e a racionalização do vocabulário teórico-analítico na língua portuguesa, principalmente para as teorias de origem estrangeira, para, a partir, então, de um estudo crítico das literaturas específicas, estabelecer um vocabulário padrão, no sentido de evitar duplicidades, ambiguidades e distorções semânticas que ocorrem em traduções independentes, geralmente. E a meta do grupo é a confecção de um amplo dicionário de termos técnicos em língua portuguesa relativo ao campo de estudos teórico-analíticos em música. Então, as decisões tomadas na primeira reunião do grupo sobre o tipo do produto, a organização, a normatização, a criação de projeto piloto. Então, incluíram até uma sugestão de tópicos, né, como vocês veem aí, com seus respectivos autores ou coordenadores. E numa segunda reunião, que foi ocorrida durante o Congresso de Florianópolis, em 2017, nós decidimos o formato de fascículos e se sugeriu o início da série em termos de conteúdo. E a primeira publicação deveria ser essa que estamos lançando hoje, da análise schenkeriana. Naquela ocasião, Guilherme e Cristina já tinham assumido, né, o compromisso e até iniciado o trabalho, e decidiu-se que, na sequência, os próximos seriam dedicados à análise schoenbergiana, que deveria ser levada a cabo pelo professor Norton,
e a teoria neo-romaniana, que deveria ter à frente o professor Rodolfo, né? E eu espero que ele tenha sido informado daquela sugestão, porque ele não era, na época, participante do grupo e nem estava na reunião do grupo. Então, naquele congresso... Notícia fresquinha. Nunca, Fresquinha, está vendo como é bom rememorar? Naquele congresso, então, Cristina e Guilherme já apresentavam uma comunicação sobre o andamento do glossário, né? Que, inclusive, se encontra publicada no volume 2 da série Congressos da Tema, que está aí. E no sumário do livro, nós até podemos ver que tem uma parte inteira, que é a parte 4, né? Que é dedicada à produção do grupo de estudo, com contribuições de Maria Alice Volpe e de Ricardo Bordini, que foi o autor do projeto piloto do dicionário. E eu creio que a sugestão da seriação, dessa seriação inicial, ela tenha sido motivada pela coincidência da preparação para a publicação na Alemanha, naquele ano, de um artigo produzido por um segundo grupo de estudos da Tema, que se debruça sobre a historiografia crítica da produção teórica e analítica no Brasil, com o objetivo de definir trajetórias e identidades. E esse artigo, cujo título é Recepção e Disseminação de Teorias Europeias no Brasil, ele compreende 3 estudos de caso, e coube justamente ao professor Rodolfo o estudo crítico sobre a introdução e disseminação da harmonia funcional de Riemann, onde Kernreuter e sua harmonia tradicional é o centro de sua atenção crítica. E aos autores do glossário, coube o método analítico de Schenker, principalmente dando conta de como a teoria no Brasil, no percurso de 30 anos, desviou-se do repertório de sua tradição e dogmatismo, né, de sua concepção original. Ao professor Carlos Almada, então, coube o caso da teoria composicional de Schoenberg, evidenciando os autores brasileiros que têm produzido, com base nos conceitos de variação progressiva e Grundgestalt, daí avançando para a derivação de novos sistemas composicionais. E a mim, finalmente, coube a introdução, as considerações finais e um pouco de intromissão nas 3 partes, principalmente na parte de Guilherme e Cristina. Então, nesse artigo que foi publicado em 2018, no periódico da Sociedade Alemã de Teoria da Música, aí se encontram as 3 teorias que foram justamente selecionadas para comporem os 3 primeiros fascículos do Dicionário de Termos Técnicos proposto em 2017. Eu gostaria de salientar que um dos editores daquele periódico alemão, que é o compositor Christian Utz, que é professor de teoria, análise e musicologia em universidades da Áustria, ele foi um dos convidados desta série de encontros virtuais da Tema. E, no início de sua palestra, eu lembro que ele disse que, tão quanto ele sabia, aquele artigo fora, em suas palavras, a primeira vez que muitos dos nossos colegas do mundo de língua alemã ouviram falar do seu fantástico e longas atividades no Brasil concernentes à teoria da música e análise. Bom, o que nos deve impressionar nessa citação não são os elogios, mas o fato de que aparecemos pela primeira vez no universo austro-germânico como uma comunidade acadêmica de músicos que refletem sobre o seu passado colonial, eu diria, referente ao ensino da teoria da música. Então, eu espero que o glossário de Cristina e de Guilherme consiga ampliar essa visibilidade internacional da produção teórica brasileira aos países lusófonos, né? E me parece que Portugal ainda não tem um empreendimento dessa natureza, pois quando Guilherme esteve na conferência Música Analítica na cidade do Porto, que foi em março de 2019, houve um convite para que o glossário fosse publicado em Portugal. Então, meu comentário inicial sobre o trabalho de Cristina e Guilherme
é sobre o curto tempo, né, em que eles conseguiram se desincumbir dessa complexa tarefa com notável competência, considerando-se o volume de trabalho, a distância geográfica entre ambos e as muitas revisões que se fizeram necessárias e as quais eu acompanhei de perto. Então, eu tive a honra de prefaciar essa primeira edição do glossário, que chega no momento histórico em que estamos vivenciando no Brasil, eu diria uma espécie de renascimento da teoria schenkeriana, que até mesmo justifica a recente chamada daquele dossiê, né, análise schenkeriana, da revista Orfeu, né, do Programa de Pós-Graduação em Música da UDESC para o próximo ano. No levantamento da literatura brasileira em teoria schenkeriana, que foi realizada para esse nosso artigo de 2017 e atualizado há poucos dias, né, nós contamos 32 publicações no Brasil, entre artigos, teses e dissertações e até mesmo um livro. E a distribuição dessa produção por décadas é um meio de constatação disso que eu afirmo sobre renascimento. E pode-se até mesmo dizer que foi neste século que a teoria schenkeriana pegou, por assim dizer, como uma planta pega, né, no solo brasileiro. Então, no final da década de 80, nós tivemos as duas primeiras publicações sobre a teoria, que são 2 artigos de Cristina Gerling, que foram publicados em 89, nos primeiros números das revistas Opus, da Ampon, e em pauta da pós-graduação em música da URGS. E na década de 90, nós temos mais 7 publicações. Nos anos 2000 a 2009, 9 publicações. Nos anos 2010 a 2019, 13, né, já subindo. E neste ano, uma publicação, né, que é uma publicação importante, que é uma tese de doutorado de Rafael Fortes. Então, se nos perguntamos por que isso está ocorrendo, né, eu diria que, em primeiro lugar, nós devemos esse crescimento ao trabalho de formiguinhas que os professores orientadores de jovens mestres e doutores vêm fazendo, não é, com os orientandos, né, e que vêm descobrindo a utilidade e a possível transcendência dos argumentos originais da teoria. E esse trabalho vem sendo promovido por Cristina, na URGS, por Guilherme, da UDESC, por Orlando Fraga, na Estadual de Londrina, por Norton Dudek, na Federal do Paraná, por Maria Lúcia Pascoal, na Unicamp, por Carol Gubernikoff, na Unirio, por Carlos Almada e João Guilherme Ripper, na UFRJ. São estes os nomes dos orientadores que estão nos trabalhos que nós conseguimos, com os quais conseguimos compor a bibliografia. Então, em segundo lugar, eu creditaria o notável sucesso da teoria schenkeriana entre nós a uma visão tipicamente brasileira, segundo a qual se flexibiliza a ortodoxia original e se restaura a miopia da aplicabilidade ao repertório que é considerado standard, ou seja, os gênios, né, da música austro-germânica. E vai se considerar aplicá-la com imparcialidade e sucesso a repertórios que têm a ver com culturas divergentes, que é a música popular brasileira e o jazz, por exemplo. E, finalmente, também se pode acreditar esse renascimento a uma curiosidade típica do mundo contemporâneo, que decorre da emergência dos estudos multidisciplinares, visando a observação do pensamento teórico de Schenker como um reflexo do contexto das ideologias vigentes no período histórico dele e na cultura de sua origem.
E se nós podemos acreditar a exclusividade desse viés estético-filosófico dos estudos schenkerianos ao Brasil, ou seja, não podemos acreditar ao Brasil, ao menos nós não podemos desconhecer seu recente desenvolvimento entre nós, acompanhando a tendência internacional, com aportes críticos e originais, como se pode ver na tese do recém-doutor Rafael Fortes. Portanto, como eu escrevi no prefácio, e eu confirmo agora, o glossário de Gerling e Sauerbrunn chega em um período de boa safra e ainda há tempo de influir na harmonização da pluralidade terminológica e na elucidação de alguns conceitos que algumas vezes se encontram confundidos no uso da teoria, conforme constatam os autores. Então, eu os parabenizo, assim como parabenizo o editor e o presidente da Tema e os professores que têm feito um trabalho de valorização e adaptação dos conceitos e do método de Schenker, demonstrando pela capacidade de transcendência de antigos valores a vitalidade dessa teoria. E o que eu considero vitalidade em sistemas teóricos é justamente a capacidade de redefinirem-se segundo ideologias em curso, né? E o glossário que hoje recebemos de presente, né, dos autores e editores da Tema, certamente saberá revitalizar-se sob o comando da produção que ele deverá refletir, a produção vindoura. E minha última palavra é de incentivo aos próximos fascículos do visionário projeto do Dicionário de Termos Técnicos da Tema. Então, aqui nós viramos esta página desse fascículo ou capítulo, né, para agora, de agora em diante, nós voltarmos os nossos pensamentos e ações para as demais especialidades teóricas que igualmente reclamam nossos esforços. Então, ao trabalho e parabéns a vocês. Agradeço muito a introdução da professora Ilza Nogueira e vamos dar sequência, então, ao nosso evento, convidando os autores do livro, Cristina e Guilherme, para fazerem uma apresentação do volume, agora já em termos do seu conteúdo e não da história da sua gênese. Né? Uhum. Ok. Guilherme? Tá bom. Então eu vou ainda um pouquinho no conteúdo propriamente dito. Eu queria falar um pouquinho sobre a gênese também do nosso ponto de vista, assim, que assim como eu imagino também que o ponto de vista dos nossos colaboradores revisores, né, Adriana e Ivan, cada um viu esse trabalho sob um prisma, né, e é impossível não reconhecer assim a importância de todas essas etapas e todos esses olhares e contribuições, assim, porque não é um trabalho feito só a 4 mãos, realmente foi um trabalho feito a 10 mãos, né? Acho que 10. Então, eu vou ser breve nessa fala, e aí eu passo para um pequeno PowerPoint mostrando um pouco a estrutura dos verbetes, como é que eles estão, os tipos de verbete e sua estruturação, né? Bom, então, esse glossário decorre de uma necessidade surgida da prática analítica e pedagógica, da constatação de que um novo olhar sobre a música, como propõe Schenker, demanda novos conceitos, conceitos gestados a partir de concepções originais e da ressignificação de conceitos tradicionais. O glossário foi idealizado para servir de referência para a tradução dos termos schenkerianos para o português, a partir da proposta gestada no primeiro congresso, né, como a Ilza apresentou, e elaborado do Congresso da Tema, em Salvador,
e elaborado a partir de outros glossários disponíveis nessa etapa inicial, né? Como o do Tom Pankhurst e o de Felix Salter, incluído em Five Graphic Analysis. Ao lidar com a definição dos conceitos, enfrentamos a dificuldade de chegar a uma definição cabal para vários termos. Em longos encontros e chamadas virtuais e presenciais, entre Porto Alegre e Florianópolis, selecionamos, editoramos e incluímos fontes musicais para ilustrar os conceitos com situações concretas, buscando exemplos originais na literatura musical. Isso já foi um acréscimo em relação à intenção inicial, que era mais modesta, né? Então, a gente já começou com essa etapa de ampliação do projeto, com essa seleção de trechos, né? Ilustrativos. E entre cada uma dessas etapas, tivemos o incentivo e também a cobrança carinhosa, mas uma cobrança da Ilza Nogueira, que ao final nos presenteou com um belo prefácio. Nesse meio tempo, também, né, tivemos as comunicações que nos ajudaram a organizar um pouco a entender o nível de rigor que a gente deveria ter na versão final do trabalho, né? E isso foi uma exposição preliminar do trabalho que também nos ajudou a entender aonde que a gente estava pisando em relação ao nível de responsabilidade que era apresentar um glossário. E, dessa forma, fomos dando conta também do andamento do nosso trabalho à comunidade. Numa fase posterior, especialmente após a valiosíssima contribuição dos revisores Adriana Lopes Moreira e Ivan Nabuco, os pontos mais vulneráveis na forma e no conteúdo dos verbetes passaram a ser o centro da nossa atenção e do trabalho. O cotejamento e a remissão de cada conceito à sua localização nas obras do próprio Schenker, e mais particularmente a Der Freie Ersatz, deu muito maior rigor ao glossário e foi uma iniciativa do Ivan Nabuco, que foi meu orientando de pós-graduação, de mestrado, e que tomou para si essa tarefa com brilhantismo, né? Que realmente deu essa conexão do glossário com as fontes schenkerianas mesmo. Graças à perseverança do presidente da Tema, Rodolfo Coelho de Souza, e de seu editor, Norton Dudek, em conseguir levar a cabo os encaminhamentos burocráticos e editoriais, chegamos então à versão final do glossário, a qual temos o prazer de lançar nesse evento, a convite da Tema. Mas é importante deixar claro que não consideramos esse glossário uma obra definitiva ou acabada. Trata-se de um ponto de partida, uma publicação que exige aperfeiçoamentos, ampliações e revisões. Não de imediato, mas à medida que o seu próprio uso for, eu acho, demandando, né, esses aperfeiçoamentos nos seus detalhes. Esperamos, no entanto, que, utilizando esse glossário, estudantes de música sem conhecimento de inglês ou alemão possam atingir um nível satisfatório de compreensão do conteúdo de textos analíticos baseados nas teorias de Schenker. Acreditamos que a assimilação da teoria de Schenker no Brasil, que vem ganhando fôlego na última década, representa um avanço significativo para a área de teoria musical e análise no país, favorecendo a consolidação do campo e sua internacionalização. Como mencionou o Ilza, no Congresso da cidade do Porto, em 2019, houve exatamente esse interesse, né, na possibilidade de uma publicação do glossário numa versão fora do país, só que não era em Portugal, seria na Espanha. E nesse congresso foi quando eu conheci o professor Josep Margarit, que, juntamente com o professor Pedro Purroy, presidente da ATAN, Associação de Teoria Musical e Análise da Catalunha, eles também eles demonstraram interesse pelo projeto do glossário e também estabelecer uma colaboração que está se concretizando nesse momento na sua participação como editores convidados do dossiê do Orfeu, junto comigo e a Cristina. Então, eu cumprimento a ambos e agradeço sua presença nesse lançamento. E, por fim, então, eu passo a palavra para a Cristina, que vai dar o seu recado final, e depois eu apresento o PowerPoint. Então, boa tarde a todos. Meu coração repleto de agradecimentos, de gratidão por ter chegado até aqui.
eu não posso... É incrível que chegou um jovem no meu estúdio, acho que lá pelos idos de 2006, e falou que queria estudar teoria schenkeriana, e eu achei uma ótima ideia, porque nessa altura a teoria schenkeriana estava assim, estava uma coisa um tanto ou quanto deixada de lado, mas eu agradeço ao Guilherme porque as coisas entraram para o rumo certo novamente, e aqui hoje estamos nós, nessa situação de júbilo, e principalmente nessa situação de produção. Nós estamos mostrando uma produção. Então, meu agradecimento profundo a Ilza, Adriana, ao Ivan, o professor Rodolfo, Maria Lúcia, Norton, são imensos agradecimentos. E, por último, eu prometi para minha filha, que é professora de viola, mas professora de música, na UNT, que é a Universidade do Norte do Texas, que eu acrescentaria essa frase, e eu acho que vocês vão entender, porque é nessa universidade que tem o Journal of Schenkerian Studies. Tá? Então, nessa luz, eu quero dizer o seguinte: nós queremos deixar bem claro que estamos cientes das controvérsias recentes sobre questões éticas, raciais e teorias musicais. Esperamos que não tenhamos que jogar fora a criança junto com a água do banho. Nosso intuito foi e será sempre a facilitação da compreensão musical e não o envolvimento em questões que, por mais prementes que sejam, fogem do nosso controle e dos nossos objetivos. Assim sendo, cremos firmemente que o conhecimento e a prática da música é um direito universal dos seres humanos, todos os seres humanos. Esperamos que esse glossário possa contribuir justamente para isto, o conhecimento e a prática musical. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigada. Ok, Guilherme. Bom, obrigado, Cristina. E obrigado por lembrar também, né, daquela época em que a gente se conheceu, que foi... para mim foi um privilégio enorme trabalhar contigo, e uma abertura de um caminho que eu nunca imaginei que fosse tão fértil como tem sido. Assim, eu te agradeço muito por ter me acolhido. Mas, enfim, eu vou passar então aqui ao PowerPoint. E mais uma coisa, assim, nesse ponto eu também, assim, até falo isso para a Cristina, falo também especialmente para essa mesa, né? Eu sou extremamente grato e tenho um sentimento de parceria com você, Cristina, com a Ilza, com a Adriana e com o Ivan, num nível muito raro, assim, num nível de confiança, de responsabilidade, de saber que todos os projetos que a gente tem compartilhado, a gente leva a cabo com esforço e com responsabilidade, com esse compromisso que eu prezo muito, assim, essa relação que eu tenho com vocês quatro, e que eu fico muito feliz da gente estar junto nesse momento, comemorando esse trabalho que realmente não é um trabalho só meu e da Cristina. Então, vou passar aqui agora um pouco a estrutura do glossário. Eu poderia estender esse agradecimento a muitas outras pessoas, mas, enfim, vou tentar me concentrar um pouco mais aqui. Deixa eu dividir aqui a tela. Eu acho que está funcionando, né? Vou só botar em tela cheia e pronto. Está visível, né? Bom, então essa é a capa do glossário.
que a gente gostou muito. Esses são todos os verbetes contemplados. Eles não são... assim, eu sei que eles não abrangem todos os conceitos da teoria schenkeriana, e menos ainda se a gente levar em conta os seus continuadores, né, que continuam forjando novos conceitos. Eventualmente alguma coisa passa a ser especificada não só pelo próprio Schenker, mas pelos desdobramentos da sua teoria. Mas, de qualquer maneira, é uma lista bastante abrangente. E agora eu vou falar um pouquinho da estrutura dos verbetes. Então, logo abaixo do verbete propriamente dito, né, do seu título, vem o original em alemão e a sua tradução para o inglês. Depois, a explicação do próprio verbete. Só um segundo que eu preciso mover uma coisa aqui. E ao final, entre colchetes, a remissão à teoria de Schenker. A maior parte dos textos é a remissão à Free Composition, a Der Freie Satz. Abaixo, então, tem os exemplos musicais, cuja indicação da situação musical descrita no verbete é apontada no exemplo musical usando elementos da grafia musical tradicional e exemplos da teoria schenkeriana, tais como os números com acento circunflexo para indicar os graus da escala, o Stufe, e assim por diante. Então, nem todos os exemplos se converteram em gráficos analíticos completos, mas elementos da grafia analítica são utilizados para apontar situações musicais. Um outro tipo de verbete também que aparece é verbete com uma carga bastante grande de discussão teórica, como esse, que é um verbete cujo conceito é muito amplo. Então, a estrutura fundamental exige não só um texto um pouco mais alongado, mas muitas notas de rodapé, de comentários pontuais sobre outros conceitos que estão relacionados ao conceito principal. A gente não pôde ser exaustivo até a última gota, porque é apenas um glossário. Também isso aqui não é uma enciclopédia de termos schenkerianos, mas eu volto a frisar, o projeto inicial ele não era tão ambicioso nesse aspecto de conteúdo, né? Isso foi uma decorrência do sentimento de responsabilidade que estava nas nossas mãos na hora de apresentar um glossário, né? Isso foi acontecendo ao longo desses 5 anos de gênese desse trabalho. Aí eu acho esse tempo curto, eu achei bastante longo. Na verdade, eu vejo esse trabalho como infinito, né? Bom, uma outra situação é essa, por exemplo, em que utilizamos gráficos originais. Esse era um gráfico que a gente tinha produzido para uma publicação, e ele foi aproveitado para ilustrar o conceito de gráfico analítico. Uma outra situação também presente em alguns verbetes é referência aos comentadores, em que, por exemplo, nesse aqui, a quinta divisória estrutural, que é um conceito bastante controverso, assim, porque o Schenker ele tem algumas variantes assim na maneira como ele trata desse conceito dentro da sua obra, né, ao longo da obra. Então, por exemplo, na nota de rodapé, a gente não procurou assim propriamente resolver a situação e esclarecer cabalmente qual seria o conceito de maneira unívoca, mas a gente apontou para as discussões também disponíveis. Então, as discussões que envolvem vários autores, o Cadwallader, Gagné, Rothstein, Nicolas Meus, e então a gente procurou também fazer essa ponte com as referências
extra-schenkerianas, não apenas a obra do Schenker, mas referências dos seus continuadores, né? E um outro tipo de glossário também, um outro tipo de verbete, traz, em alguns momentos, a discussão terminológica, como nesse caso das vozes condutoras, um termo que, se eu não me engano, se eu bem me lembro, foi uma sugestão da professora Maria Lúcia Pascoal, ao invés de condução de vozes. Então, como diz aqui no verbete, né, a tradução do termo alemão por vozes condutoras procura justamente destacar a diferença entre o significado tradicional e este significado mais específico que o termo assume na teoria schenkeriana. O caráter ativo da música, ou a compreensão da música enquanto algo em algum sentido vivo, é assim trazido à tona na medida em que a palavra vozes assume na própria expressão uma posição ativa, passando a conduzir ao invés de ser conduzida. Então, essa discussão terminológica também faz parte da nossa preocupação no glossário. E, basicamente, é isso. A ideia é que o glossário sirva de uma fonte de consulta não para leitores passivos, né? Para leitores que vão procurar outros textos, que vão refletir, que vão olhar os exemplos musicais e que vão, dessa forma, mergulhar mais profundamente na teoria. Aqui foi a bibliografia final que a gente apresenta. E eu termino a minha fala aqui sem saber exatamente o protocolo que o Rodolfo vai indicar agora. Um protocolo agora é a fala da Cristina. A Cristina também tem que se manifestar de alguma forma, porque só o Guilherme falando não pode. Ela também é autora. Não, tem razão. Eu falo, mas o que me ocorre falar é que eu procurei trazer para esse glossário o que eu inicialmente aprendi com o meu professor Ernst Oster e que eu me senti muito responsável por repartir tudo isto no Brasil, na medida de onde eu estivesse no Brasil, e o que foi aprendido com ele é que nenhuma teoria faz sentido sem a música. Então, esses exemplos aí, se eu tenho uma contribuição no glossário, eu espero que o Guilherme concorde comigo, é a contribuição de trazer exemplos que tenham sentido musical e que amenizem a aridez da teoria, ou melhor, que reflitam como que a teoria elucida a música, porque nós temos que lembrar que o Schenker era um professor de piano e através do piano ele ensinava música. Então, eu espero que a gente tenha conseguido deixar claro que toda essa teoria serve à música e não da outra maneira. Tá? Então, foi isso que a gente trabalhou, né, Guilherme? Não, esse exemplo aqui vai ser melhor, esse aqui mostra mais, não, esse aqui é mais claro, nesse aqui a gente vê melhor. Então, essa é a minha maior contribuição e a minha maior alegria de ver esse projeto nessa etapa e espero que seja bem recebido. Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito. Então, dando prosseguimento, então, Maria Lúcia, desculpa, eu tive que te cortar porque cortar teu áudio, porque ele está dando reverberação na rede aqui, está dando feedback na rede. Mas a Maria Lúcia quer falar. Eu estou vendo que ela quer falar. Ela quer falar? Então, então pode falar. Eu corto o corto. Isso. Vocês estão ouvindo?
Ok. Maria Lúcia, Posso- então, corta então a tua. Você está sem imagem. Não, Cara, eu estou com o celular. A minha imagem é do celular. é que você deve estar com dois dispositivos ligados ao mesmo tempo. E isso está dando feedback. Então eu vou desligar e ficar só com o celular, tá bom? Isso, faça isso. Então, peraí. Pronto. Pronto. Agora tá bom? Tá, acabou o feedback. Acabou. Estava com eco. Isso aqui está meio atrapalhado. Olha, eu queria falar primeiro cumprimentar aí a Cristina e o Guilherme e todos que trabalharam nesse maravilhoso trabalho. Eu quero cumprimentar vocês, porque o trabalho está maravilhoso. E um momentinho. Pronto. E também, como eu fui citada várias vezes aí, também eu gostaria de dizer que essa contribuição que aparece aí com o meu nome, das vozes condutoras, isso apareceu no meu grupo de trabalho da Unicamp, do qual a Adriana também fazia parte, e foi lá que a gente começou a discutir sobre isso, e surgiu, então, essa sugestão que uma vez eu coloquei para a Cristina, de vozes condutoras. E eu fiquei muito contente porque ficou incorporado aí no trabalho de vocês, e eu quero agradecer. É isso. E parabéns para vocês. Obrigado, Maria Lúcia. Dando sequência, então, eu gostaria de abrir para todos os membros da Tema e convidados que estão presentes nessa sessão. Será que não, vamos passar antes para Adriana e o Ivan, que eu acho que eles também... Com certeza. É bom ter a visão deles. Com certeza, desculpe, isso foi gafe minha. O Ivan está na reunião, eu não vi ele aqui. Ele chegou um pouquinho depois, mas chegou. Acho que está ainda. Tá sim, está aqui, Ivan Nabuco, tá. Ok. Então eu vou fechar meu vídeo, porque aí quanto menos aí as pessoas vão poder estar sendo vistas também. Bom, então, Ivan, quer a palavra? Te dou a palavra. Então, bom, vou então deixar o Ivan exercitar o cavalheirismo, né? Então, olha, agradeço muitíssimo pelo convite, tanto para essa revisão, uma revisão, né? Para comentários, né? Sobre o texto, não revisão porque o texto sempre foi ótimo, né? Desde o início já era alguma coisa grandiosa, né? Um trabalho grandioso, pela profundidade, pela coragem de fazer isso e pela profundidade em que cada detalhe já vinha desde o início sendo trazido, né? Quando nós lemos, né, Ivan? Essa profundidade já acontecia. Então, então agradeço por isso, pelo convite para as sugestões, por essa gentileza acadêmica que está presente aqui desde o início dessa reunião, né? E que posso dizer que sempre o Guilherme é uma pessoa muito gentil, né, Guilherme? Ele sempre pensa no outro, né? Então, isso é muito lindo, né? Então, por essa gentileza acadêmica, né, de nos mencionar, né, com tanta reverência, né? Isso realmente é muito comovente, assim, porque nós sempre fazemos esses trabalhos, todos nós aqui, e às vezes isso fica escondidinho, né? Esses trabalhos de pareceres e contribuições aqui e ali, né? Então, maravilhoso, assim. O que eu posso dizer é que quando eu peguei o livro pronto, o
que mais me chamou a atenção foi na qualidade desse prefácio, que ficou fantástico. Esse prefácio ficou fantástico, né? Então, eu vi que vocês mexeram muito e ele ficou realmente... É para uma leitura atenta para cada frase, né? Ele, assim, cada frase tem um significado que te leva a uma reflexão, né? Sobretudo para quem gosta muito de usar essa proposta schenkeriana, né? Esse recurso, né? Para que a gente tenha uma visão mais aprofundada da música, né? Então, tá excelente esse prefácio. Olha, um dos textos de Schenker melhores que eu já li, né? Ficou realmente, eu gostei demais, sabe? O que eu vi é que também em relação ao primeiro texto que eu tinha lido, um detalhamento maior, por exemplo, transferência de registro, não sei se exatamente esse exemplo, porque eu não me lembro mais do texto original, mas assim, depois vem transferência de registro ascendente, transferência descendente. Então, tudo que requeria algum detalhamento que fica para além daqueles manuais que nós costumamos usar em sala de aula, né, apareceu ali. Então, isso mostra como os autores têm uma experiência da realidade da sala de aula, né? Porque quando nós usamos Caduala de Rigani, né, que eu costumo usar em sala de aula, no passado já usei o Saltzer, né, que foi aquele que a gente começou a trabalhar no grupo da Maria Lúcia, e aí usei com os meus alunos e tal. Sempre tem aquele momento da aula em que você trabalha todos os conceitos e tal, aí os alunos falam, professor, eu fui fazer minha análise, mas são tantos conceitos, eu acho que eu me esqueci de alguns, né? Porque, né? E de fato eles se esquecem, né? Aqui não cheguei, tinha isso, né? Então, eu achei uma ótima qualidade também desse glossário, a extensão dele. O Guilherme colocou, nós não fomos em todos os termos, eu acho muito bom que não tenham ido, porque assim, aqueles que costumam ser mais necessários estão lá, né? São aquelas dúvidas eternas, assim, a ascensão inicial, como é que eu faço isso, professor? Aí você se liga, está lá, né? Então, depois que o aluno teve aquela visão geral, passou por toda a experiência ali de ter aprendido, né? Ele tem ali como fazer. E para quem já é mais experiente também, nossa, me flagrei tendo me esquecido de alguns deles, né? Mesmo tendo trabalhado em sala de aula no ano passado, no segundo semestre ano passado, eu fiz uma disciplina schenkeriana, né? Eu ministrei essa disciplina na graduação. E aí eu olhei e falei, puxa vida, esse me passou, onde é que ele estava? Então, assim, vocês realmente foram à fonte original e trouxeram alguns termos que fazem falta nesses manuais que são mais práticos para a sala de aula, né? Eu achei isso também bastante precioso, né? Adorei vocês terem usado a palavra prolongamento, né, por falar em terminologia, né, porque existia uma tradução anterior que já está no dicionário, no Ruais e tal, que é prolongação. Eu sempre detestei esse termo, né? Eu detestava esse termo. Aí um dia eu me lembro como a Cristina talvez vá se lembrar. Eu falei, Cristina, mas precisa ser mesmo prolongação? Foi traduzido assim, a gente ficou naquele papo sobre prolongação, prolongamento, né? E eu, nas minhas aulas, eu falava sempre para os alunos, olha, já conversei com a Cristina sobre isso. E no Brasil foi traduzido assim inicialmente, prolongação, mas é uma palavra que a gente não usa muito, mas entendam, né? Dessa maneira. E gostei muito que vocês tenham colocado prolongamento, citando a prolongação, porque tem as pessoas que estão acostumadas a usar o outro termo, né? Mas esse prolongamento realmente me incomodava. E aí eu vi que vocês usaram desse jeito, então tem aquelas questões que a gente tem aquele apreço, né? Faz parecer uma bobagem, mas no dia a dia, né? As vozes condutoras, né? Eu concordo que as vozes elas conduzem, né? E vocês colocaram de uma maneira tão maravilhosa, assim, né? Até coloquei a vontade da música, né? Então vocês vão dizendo, trazendo, né, as ideias e chegam nessa, porque se o seu leitor não entendeu, ele vai chegar, né, à vontade, porque quem é um músico
experiente sabe que existe essa vontade da própria peça, né? O livro tem suas vontades, a música tem suas vontades. Então, e aí eu chego num ponto que eu queria colocar sobre essa proposta schenkeriana, que tem ligação com isso que a Cristina propôs, até se emocionou, né? Me emociona também, sabe? Inclusive, foi feita uma pesquisa pela internet sobre esse assunto, eu nem consegui responder, me emociona também isso. Porque eu acho que existe um contraste entre a leitura descontextualizada dos posicionamentos ideológicos de Schenker à luz dos problemas atuais que temos, né? E assim, de que todos precisam ter acesso à cultura, né? A gente entende assim que esses textos foram escritos em um contexto muito sensível, que é do entre guerras, né? Então, durante a primeira e no entre guerras, né? Então, não se pode tirar esse texto desse contexto, como está sendo feito agora. Isso me sensibiliza muito, sabe? E também, e mesmo contextualizado, esse texto literário do Schenker, eu entendo que seja o texto de alguma pessoa que não tenha também tanto traquejo político, né? Então ele escreveu as ideias que ele tinha ali e que isso de maneira nenhuma jamais é, cause um arranhão na proposta musical dele, né? Que isso jamais cause um arranhão, porque é uma proposta realmente valiosa para quem conhece música em profundidade. Eu acho que esse é um outro ponto, né? Então, esse ponto é muito importante, porque para que a pessoa possa entender que aqueles gráficos funcionam em multiníveis e que aqueles gráficos não têm uma visão também bastante atual de se querer chegar em um resultado, sabe? Eu faço a etapa 1, a 2, a 3, e aí eu chego num resultado, né? Então, eu me esforcei e lancei um livro. Eu me esforcei e estudei uma peça e apresentei a peça, né? Então, não é essa função, chegar na Orsatz, não é essa função, né? A Orsatz é muito representativa de todo o processo, né? Faz parte do processo. Mas eu entendo que os gráficos, os multiníveis schenkerianos têm que ser lidos como tal, como multiníveis, né? Então, da partitura, passando por todas as etapas e chegando na Orsatz, e aí o seu olho volta, e o seu olho vai. E eu gostaria de colocar aqui uma imagem que nunca saiu da minha memória, assim, que foi a Cristina Gelling no Congresso da Ampon, com uma análise schenkeriana da barcarola de Chopin, né? E eu estudava aquela barcarola, né? Depois que já tinha tocado meu piano melhor, né? Mas eu ainda estudava bastante piano, e eu estudava aquela barcarola. Aí eu vi lá, então, a opinião dessa pianista sobre aquela peça, né? Que é uma coisa que também tem que se falar quando se fala em Schenker, né? Ela não prescreveu uma maneira de tocar a barcarola, mas ali, ela falando, eu fui entendendo a maneira que ela entendeu a barcarola, né? Porque como eu estava estudando, assim, uma visão assim que ficou na minha memória, né? Então, é a visão dessa pianista, né? E tem outros pianistas que terão alguma visão um pouquinho diferente, né? Algumas questões, claro, serão idênticas, porque tem algumas coisas que são questionáveis, mas tem um pormenor ou outro que um pianista vai por um caminho e o outro vai por outro. Por isso que a gente tem tantas gravações da mesma peça, né? E tantas performances assim. Então, assim, eu acho que esses pontos são muito importantes quando a gente fala de Schenker, que a pessoa tem que entender que é uma visão muito mais geral. A gente não está, quem está acessando essa técnica não quer chegar nesse objetivo final, necessariamente dizer assim, achei a maçã, não é isso. É um todo que tem que ser compreendido. E só compreenderá isso quem tem já um conhecimento musical de alguma profundidade. Uma pessoa que está iniciando, é muito bom que ela leia para ela saber onde é que ela pode chegar, né? Mas ela de fato terá que voltar sempre a ler, porque a cada vez que você lê, isso que eu coloquei agora, quando eu li o glossário de novo, eu li na época dos comentários. Quando eu li, agora eu li tudo de novo, né? Enxerguei mais coisas, a gente sempre enxerga mais coisas, por isso que eu acho que essa teoria se mantém sempre viva. Ela sempre é como você ouvir uma performance, né? Você vai ouvir aquele Michelangelo, né, que eu sempre ouvi muito,
De vez em quando eu volto, porque ele tem poucas gravações, a gente até enjoa, assim, né? Às vezes, quando eu volto, aí, nossa, olha só o que ele fez aqui, né? Então, sempre tem aquele requinte do Michelangelo para você, né? Então, o Schenker, eu acho que é uma experiência realmente muito próxima da performance. Eu acho que não só de tocar, mas como de você experienciar uma escutativa de uma performance. Ela é muito ligada nisso. Então, quando a pessoa fala que não gosta, eu aceito, mas ela não gosta. Ela experimentou e não gostou. Agora, quando ela fala assim, mas é muito reducionista, eu falo, não, então você não experienciou, você não Então experienciou, você não. não sabe o que está Não falando. experienciou. Não, ela não é reducionista. Então eu acho que é um grande músico me falando lá, não, então quando você tiver um tempinho, dá uma olhada, porque não é isso não. Eu acho que você pode não gostar, mas... Então eu acho que ela é alguma coisa, ela é realmente muito importante num contexto de estudo de música. Como o Brasil tem um contexto bastante aprofundado de música, né? Embora, né, por exemplo, os alemães não soubessem, mas o estudo de música no Brasil eu considero um estudo bastante robusto, né? É uma das áreas robustas do país, né? E então eu acho que realmente a área merecia esse trabalho e ninguém melhor que vocês, porque agora eu vou olhar para o Guilherme e dizer dos trabalhos do Guilherme. O Guilherme, eu acho que ele é um dos grandes causadores desse revival, sabe? Porque ele tem muito recentemente lançado análises muito completas. Ele lançou uma análise de Schumann, que eu, inclusive, dei uma boa destrinchada ali para essa disciplina do ano passado, que é muito referencial, né? Uhum. Ela é uma análise nova, não é daquelas que a gente está acostumada a encontrar, né? Da Opus 2, número 1 de Beethoven e tal, tem todos os, né, os livros e todas as releituras schenkerianas, mas é aquela análise original. Ele se posiciona dessa maneira aí que nós acabamos de ver, né? De uma maneira muito carinhosa, assim, com o leitor também. E ele vai até aquela questão mais complicada, mas trazendo o leitor, né? Então, eu acho que esse revival se deve muito às diversas publicações. Já tem, acho que uns 8, né? Uns 8, 10 anos, né, Guilherme? Que você vem, né? Uhum. Ele veio colocando artigos assim, todos muito bem acabados, que é também uma admiração que eu tenho por ele. Ele consegue estudar piano, ele e a Cristina, né? Os dois bandidos conseguem estudar piano e conseguem publicar trabalhos bem, dão aula o tempo todo, né? Orientam muito bem, né? E conseguem publicar trabalhos bem finalizados, né? Então, eu acho que, Guilherme, assim, nada menos do que isso. Eu acho que esse revival tem a sua mão, assim, aí você não, precisa, não divida. Então, agora, não fale, mas você não fez nada. Eu não, é Fez, você, fez. é você. Fez. Isso é o Guilherme, né? Você não acha, Cristina? Eu Sim, acho que sim. assim, porque nos últimos anos ele pegou e falou, não, eu vou por esse caminho, e ele continua aquele que você... Quando a Ilza mostrou, a gente até enxerga isso. Aquele Uhum. que você veio fazendo, aí ele bate na sua porta e ele continua, né? Uhum. Então, eu acho que assim, nada melhor que vocês dois terem feito isso. Muito Então, obrigada. eu também parabenizo a Tema, né, pela oportunidade e por ter feito o convite a vocês nessa reunião aí que vocês tiveram, né? Então, foi bem bacana, né? Eu só tenho, assim, elogios para fazer, né? Eu tinha algumas perguntas, mas assim, vocês já foram falando, né? Sobre esses contrastes, né? Da questão ideológica com a proposta, enfim. Acho que não tem nenhuma pergunta, só esses elogios mesmo. Nada disso foi rasgação de seda, não, porque somos amigos. Nada disso. Realmente o trabalho me impressionou muito. Só uma última questão, eu acho que seria muito bom que os professores aqui presentes pensassem nessa ideia de, o aluno pode acessar o glossário para ter vontade de depois ler um livro mais exaustivo e tal, ou o contrário, né? Que é isso que eu narrei no início. Depois que você expôs tudo para os alunos e tal, eles fizeram os exercícios e tal, que aí você se sente ali na sala de aula e você leia, dá para ler isso em algumas aulas, né? Então agora vamos focar. Vocês tinham lido naquele. Vamos focar agora esse assunto?
Agora vocês conseguiram fechar aqui, né? Depois de terem visto tudo, agora vamos pensar sobre estrutura fundamental, do jeito que está exposto aqui. Agora vamos pensar, né, sobre prolongamento, a diferença de prolongamento e ornamentação. Vamos pensar nisso, né? Eu acho que isso, assim, é inestimável, realmente. Né? Muito obrigada, Adriana, muito obrigada mesmo. Eu vou pedir licença para contar uma coisa que aconteceu em Curitiba uns anos atrás. O Nicholas Cook, a Zélia Schweck trouxe o Nicholas Cook em Curitiba uns anos atrás. Era um dia friíssimo e ele estava de bermuda e sandália, mas reclamando do frio. E a gente tomou um táxi, acho que para ir almoçar em algum lugar. E eu, ingênua como infelizmente eu costumo ser, ele tinha feito uma palestra maravilhosa. E aí depois eu falei para ele: nossa, mas como o senhor gosta de Schenker, né? How you, né? E ele falou assim: eu vejo que o senhor tem um entusiasmo por essa teoria. Ele falou assim: não é que eu gosto, é que não tem outra. E foi uma coisa assim tão impactante para mim, que ele falou aquilo assim tão categoricamente, tão taxativo, e isso foi uma coisa muito importante para oxigenar a vontade. Então, bom, já que é assim, então vamos trabalhar mais nesse assunto e vamos trazer mais isso à luz, vamos... Então, eu achei que era importante falar sobre isso. Eu acho que isso tem a ver com muita coisa que você falou, Adriana. Muito obrigada. Posso falar uma coisinha também, bem rapidamente? É que, assim, eu agradeço imensamente assim, a sua fala, Adriana, e não sei se é tudo isso, né? Assim, esse papel tão... Quer dizer, não é bem isso. Eu acho que não é uma questão assim que nada do que eu estou fazendo tem essa intenção assim consciente de puxar de ser tipo uma locomotiva puxando como é que chama? Uma composição, né? Mas tem muito a ver com algumas apostas que eu acho que fizeram em mim e que eu abracei, assim, a aposta editorial. Eu não me lembro exatamente se foi a Cristina, se foi você, mas eu acho que uma coisa que eu queria só pontuar aqui é que esse universo editorial no qual eu estou inserido desde 2009, que começou bastante por acaso, quando eu, na época, estava na direção de pesquisa no SEART, ele tem me colocado num contato muito rico, muito direto, com autores e com pareceristas que são pesquisadores de alto nível. E isso tem sido um campo assim, de relações muito maravilhoso, sabe? Que isso é muito diferente de você estar isolado. No caso, em Florianópolis, a gente está literalmente isolado, né? Estamos numa ilha. Então, essa posição de editor, né, em alguns periódicos, na Orfeu, no ARJ, na da pesquisa, isso tem sido... E nisso tem a parceria de vocês também, assim, tem sido... tem tudo a ver com isso que você falou, sabe? Assim, de estar... Inclusive de saber a importância do campo editorial na divulgação do conhecimento, na possibilidade de estabelecer pontes, né, entre instituições e pesquisadores e grupos. Isso é muito rico, assim. Ou seja, né, por mais que tenha uma ação assim pessoal, né, minha e da Cristina e de cada um de nós individualmente, eu acho que tem um campo, né,
está favorecendo isso tudo também, né? Que agora inclui até, como eu mencionei, os professores José Margarite e Pedro Purroy, que também estão dentro desse campo. A gente está com uma proposta, um dossiê. Então, eu acho que essa riqueza é maior do que a iniciativa de uma pessoa. Realmente é algo que eu vejo assim com um valor e com um papel muito importante assim na vida acadêmica. Exatamente essa Guilherme, possibilidade de ter um campo de relações. Guilherme, você não queria aproveitar e dar um pouco a palavra para Pro Ivan. o Ivan? Não, Pedro, também, claro. Para eles poderem dizer o que seria essa continuidade do projeto, tal, já que eles estão aqui, vamos aproximar Claro. mais ainda, tá? Pode ser. Eu vou passar para eles aqui. Giuseppe y Pedro quieren hablar sobre nuestro dossier, algo de su punto de vista. Que Pedro ele é presidente da Associação de Teoria e Análise da Catalunha, e Giuseppe é também membro da associação, e nós nos conhecemos em Portugal e nos encontramos em fevereiro desse ano no encontro, no workshop da associação. Eu não sei se o Giuseppe, se ele saiu. Ah, ele está aqui. Sí. Sí. Bueno, como dice Guilherme, ¿se me entiende? ¿Me entendéis? Sí. Perfecto. Bueno, nos conocimos en Portugal y realmente coincidimos en la misma mesa presentando dos trabajos de schenkerianos distintos. Y evidentemente ya congeniamos en ese momento. Y evidentemente también a partir de entonces la relación ha llevado a que nos invitara a este dossier. Para nosotros, tanto para Pedro Purroy como para mí, es una descubierta ver pues, que en un país tan grande como el vuestro, pues se le da una importancia tal al análisis schenkeriano. Descubrir incluso pues, que Cristina Gerlin había estudiado con Oster, para nosotros fue también una inmensa alegría, ¿no? Porque son esas personas de referencia en el transcurso de la historia de la teoría. Y más en nuestro caso, porque lo que hemos vivido más bien en España y en Cataluña es un desconocimiento, cuando no un miedo y un menosprecio respecto a la teoría schenkeriana, ¿no? Y nos hemos encontrado pues, desde ya hace muchos años. De hecho, yo accedí a Schenker a través de Pedro Purroy, y Pedro Purroy tradujo al español dos libros importantes, como son el Structural Hearing de Salzer y la introducción de Forte. Están traducidos al castellano, pero aún así siempre hemos encontrado, tanto a nivel académico como aún más a nivel de publicación, pues esa diferenciación y ese reconocimiento de lo que aporta a la teoría schenkeriana. Creemos también que es un problema bastante europeo en general. Es decir, que en Europa o en ciertos países, como por ejemplo en Francia, pues no se considera la teoría schenkeriana como una base realmente distinta, como decía Guilherme, con nuevos conceptos, nuevas maneras de tener que repensar la música, ¿no? Esa visión se mueve mucho aún en Europa, y si no he entendido mal la anécdota con Nicholas Cook, era que Nicholas Cook no le gustaba Schenker, ¿no? Era contrario.
Não é que ele não gostava, mas não tem outra. Ele tem que usar Schenker porque não existe outra teoria que dê conta que... Então, não é se ele gosta... É como Churchill disse, democracia não é bom, mas não tem outra melhor. Sí. É nesse sentido. Ya, que no tenía más remedio que pasar por Schenker, pero que si pudiera no lo haría, ¿no? Pues nosotros pensamos al contrario, que hay que pasar por Schenker, porque si no, realmente la música no la puedes entender. Es decir, es más bien la visión contraria, ¿no? Y por lo tanto poder participar en este dossier, pues para nosotros es una situación que no podíamos ni imaginar hace un tiempo o hace unos años, y menos en el ámbito pues, español o incluso europeo. El ámbito americano ya es otra cosa, porque ahí está quizás demasiado institucionalizada la teoría, demasiado academizada, y bueno, y todas las polémicas actuales pues vienen un poco de eso, de que seguramente quien no es schenkeriano pues no acepta las premisas de los schenkerianos, y se busca siempre la manera pues de dejar de lado una teoría que en el fondo comporta poderse cuestionar continuamente lo que vemos en la música, ¿no? Sí, sí. Esa posibilidad de cuestionamiento es lo que a lo mejor pues, no es fácil para todo el mundo. Supongo que hablo también por Pedro, pero estamos encantados de participar en este dossier, y estaríamos encantados como asociación de teoría y análisis musical pues poder evidentemente colaborar con Tema, ¿no? Então, vou aproveitar, como presidente da Tema, eleito para o próximo semestre, para o próximo exercício, já vou fazer um convite. Nós vamos ter, no ano que vem, mensalmente, encontros virtuais como tivemos esse ano, que foram a cada 15 dias, e vamos continuar. E ambos, Pedro e Giuseppe, já estão convidados para serem palestrantes no ciclo do ano que vem. Estreitar essa relação para nós é muito importante, e vocês vão poder ter oportunidade, então, de apresentar a sua pesquisa, seja ela sobre Schenker ou sobre outro tema que vocês quiserem, né? Porque esse é o intuito da Tema, da gente internacionalizar a nossa relação com outros países e com outras sociedades, especialmente como é o caso de vocês. Né? Então, está feito o compromisso. O compromisso está firmado aqui. Tá? Muito bem. E, Guilherme, qual seria a data de lançamento desse dossiê na revista? Metade do ano que vem, provavelmente. Então, seria oportuno que justamente coincidisse o lançamento do dossiê com a presença deles, né, no ciclo da Tema. Ótimo. Ivan, você queria falar alguma coisa também? O Ivan foi sendo deixado de lado. Boa tarde para todo mundo. Eu, na verdade, gostaria só de agradecer muito o convite de estar aqui. Para mim é uma grande honra estar presente aqui nessa mesa, com esses professores maravilhosos e com tanta experiência. E assim também, como foi também uma grande honra para mim ter podido participar desse trabalho. Eu acredito que eu tenha sido talvez um dos primeiros alunos a ter podido desfrutar desse trabalho do glossário. Então, ele foi para mim de uma importância fundamental para me ajudar a começar a entrar em contato e começar a leitura do Schenker, do texto do Schenker, principalmente o Free Composition, que é um texto tão complexo em tantos sentidos. E é isso, e agradecer
E agradecer especialmente o Guilherme, as palavras do Guilherme. E é isso. Eu gostaria de anunciar que nós vamos estar enviando o volume, que é uma edição em PDF, para todos os que são associados da Tema. Também para aqueles convidados que o Guilherme e a Cristina já me passaram os nomes, né? Mas outras pessoas que estão nesta reunião e que, por acaso, não fazem parte nem da lista de associados da Tema, nem estavam nesses convidados, também podem receber se me escreverem aqui no chat o seu e-mail ou escreverem direto para mim, né? E eu enviarei com muito prazer esse volume, que também vai estar disponível para download no site da Tema a partir da semana que vem, né? Nós vamos fazer a inserção desse vídeo do lançamento junto com o local para download do coisa. Então, professores que queiram recomendar para alunos, seja de graduação ou pós-graduação, a leitura ou uso desse glossário, ele é gratuito e vai estar disponível para download no site da Tema. Assim como os outros volumes anteriores. Essa não é a primeira publicação da Tema, a Ilza podia, inclusive, listar alguns outros volumes anteriores que também estão lá. Né? Aliás, Rodolfo, eu gostaria de dar os parabéns que o site da Tema foi recentemente atualizado, né? E então, as publicações ficam muito fáceis de serem localizadas e essa generosidade é extremamente importante para todos nós, tá? Parabéns, não só por essa atualização importantíssima, também, entre tantas outras coisas. Ela veio em decorrência de ataques virtuais que o servidor sofreu, né, e nos obrigou a fazer uma conversão para um sistema mais robusto. E aí a gente aproveitou e deu uma pequena reformulada no site para ficar mais legível. Mas ainda confesso que ainda precisa muito trabalho. Montar um site é um negócio extremamente difícil, eu não tenho experiência disso, e nós estamos apanhando ainda para conseguir fazer ele ficar bem eficiente. Mas, enfim, é um trabalho, assim como o glossário, é um trabalho que não tem... Começou, não tem fim. Está no bom caminho. Muito bom. Eu queria fazer um lembrete. Eu acho que Guilherme poderia preparar uma matéria sobre o dossiê para que o tema informativo pudesse divulgar isso, né, Rodolfo? Sim, então, com muita urgência, por favor, tá? E nós estamos pretendendo soltar o próximo informativo até o fim de novembro, com certeza, né? Que ele intercala com já devia estar saindo no começo de novembro, nós estamos um pouco atrasados, mas chegando em breve dá tempo perfeitamente da gente... A gente ia dar certamente uma notícia, mas se a gente puder ter uma matériazinha acompanhando, descrevendo em linhas gerais o que é o projeto, seria muito oportuno. E outra coisa é que o dossiê também é uma oportunidade que a gente vê de atualizar aquela literatura brasileira sobre teoria schenkeriana que fizemos em 2017, 2018. Estamos tentando agora chegar até 2020. Então, aos que estão presentes e aos que nos ouvem, né, se puderem encaminhar a Guilherme ou a Cristina ou a mim mesmo as recentes publicações que nós tenhamos aqui passado por cima ou não tido a atenção suficiente de captá-las, né? Então, agradeço. É isso. Muito bom. Então, cumprindo a promessa que eu fiz lá atrás na sessão, eu abro agora para outros presentes no encontro virtual aqui, para questionamentos, perguntas, sugestões, o que quiserem se manifestar. Está aberto. Creo que Pedro quería hablar. Bueno,
¿Se me escucha? Es que yo no... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, ya ha hablado Josep por mí, pero yo me remonto casi esta reunión me remonta hace 25 años atrás, cuando yo vi la necesidad de cambiar la manera de pensar la teoría en España. Y la manera en que decidimos hacerlo fue a través de la traducción, como decía Josep, de dos de los textos uno de dos textos importantes y reconocidos en el ámbito de la teoría schenkeriana. Y vimos ya hace 25 años la necesidad de un cambio de manera de pensar la música, que creo que todavía esa necesidad existe, todavía no se ha entendido realmente que desde mi punto de vista todas las teorías anteriores, todas las teorías que no son la teoría schenkeriana, son teorías de otro nivel. Para mí lo que hacen son describir acontecimientos, pero no explican, que son dos conceptos distintos. No permiten entender cómo son los procesos creativos realmente. Bueno, la composición libre, la idea de composición libre de Schenker era eso, cómo llegar a acceder o poder acceder al nivel en el que se producía el proceso creativo, ¿no? Y todo esto, que insisto, han pasado 25 años, me parece como si volviera a rejuvenecer, ¿no? Vamos a decirlo así. Y me parece impensable la posibilidad de estar hablando con un número importante de personas que tienen la misma preocupación que nosotros, que es de poner la teoría schenkeriana realmente en el nivel que creemos que le corresponde y que todavía no se le ha puesto. Y creo que el glosario es una manera ya de darle evidencia o de ponerla más en evidencia o incluso de repensarla, ¿no? Como algunos he oído que decían. Y para mí es un honor, un placer y una tranquilidad de pensar que en el mundo hay personas que están preocupadas por entender la música en un nivel que pensamos que ninguna de las teorías, como digo, anteriores, ni ninguna de las teorías la ha propuesto como la que nos permite la visión que nos regaló Schenker, ¿no? Y creo que todavía estamos en el momento de resituar, aunque han pasado casi 100 años, ¿no? A lo mejor es el momento de resituar ese pensamiento, que no solamente es una teoría, sino que es un pensamiento real en el lugar que le corresponde. Y por eso estoy agradecido, encantado y dispuesto a colaborar con todos vosotros, como Josep decía, en lo que veamos que podemos colaborar, ¿no? O sea que gracias por la invitación, gracias por el esfuerzo, gracias por la idea, gracias por la iniciativa y no solamente por la idea, sino por la realización de la idea, que es este glosario. Gracias. Muchas gracias, profesor Purroy. Gracias. Então, abro para mais pessoas que queiram se manifestar. Ninguém mais? Eu queria falar, Rodolfo, queria primeiro parabenizar, né, a Cristina e ao Guilherme, que foi uma excelente ideia, um excelente livro, e, se não me engano, é o segundo, né, espero que tenhamos mais, o segundo, o primeiro foi do professor Orlando, né, Orlando Fraga, que também é excelente para princípios, né, da análise schenkeriana. E gostaria também de colocar que o que a Cristina falou em relação à visão, eu acho que é do professor Philip Ewell, né, sobre aquela questão da supremacia branca, né, na teoria e tal, que aí agora ficam, né, acusando o Schenker e tal. Realmente ela falou bem, eu acho que a gente não pode jogar, né, a criança junto com a água da banheira,
Porque se a gente for pensar assim, a gente vai parar de seguir, vamos parar de estudar vários teóricos e vamos parar de tocar várias músicas. Então, porque muitos eram assim, né? A gente pode ver pelo menos o Wagner, né? Daí a gente já tira uma noção. Então, não dá para ser assim. Mas eu acho que a própria proposta do Will não é esse revisionismo, não. Ele coloca isso, mas ele mesmo, na palestra dele que ele fez na Unirio, com o professor Cliff, ele não coloca esse revisionismo, né? Acho que ele aponta apenas como um fato, sei lá, histórico, ético, sei lá. Bom, a outra coisa é uma pergunta, né, para a Cristina. Ela colocou numa das edições da revista Opus, né, queria publicar o livro Análise Schenkeriana, Interpretação e Crítica. Vai sair ou não vai sair? Ou abortou? Eu falei isso? Está aqui, olha, foi uma observação que eu fiz há um certo tempo. Olha, eu botei assim, Cristina Gerli menciona a publicação do livro Análise Schenkeriana, Interpretação e Crítica, no artigo Análise Schenkeriana e Performance, escrito junto com Guilherme Sarblom e publicado em 2007 na revista Opus. Pode ter sido um erro de publicação, volume 13, né? Aí, porém, pode ser um erro de publicação, alguma coisa assim. A gente escreveu um artigo que fala de interpretação e crítica. Se por acaso saiu publicado que seria um livro, ai, Guilherme, tem muito trabalho pela frente. Sabe o que é? É que eu acho que deve ser confusão na redação da maneira como apareceu, porque é um capítulo de livro do Pesquisa em Música do Brasil, daquela série Pesquisa em Música do Brasil da Ampon. Da Ampon, Opus Ampon. Rogério Budaz ainda, né? O Rogério Budaz ainda é editor da Ampon. Aí o primeiro volume tem um capítulo que é esse título que você falou, Análise Schenkeriana, Interpretação e Crítica. Interpretação e Crítica. Tá feito, tá feito. Já está feito. Um capítulo. Eu achei estranho, porque o livro era o nome do artigo, né? Seria o nome do livro. Eu fiquei meio... mas tudo bem, não tem problema. Né? Eu vou continuar escrevendo, acho que o Guilherme, nós dois juntos. Então, parcerias são uma coisa maravilhosa, mas um livro... tem que pensar muito para se comprometer com uma coisa assim, um capítulo de cada vez, um trabalho de cada vez. Tá ótimo. Muito obrigada. Nada. Obrigada de nos dar a chance de fazer esse esclarecimento. Não, o que é isso? É porque realmente eu estou pesquisando sobre isso, né? Eu sou o orientando da Carol, na Unirio, e eu estou pesquisando, já até trocamos e-mails e mensagens e WhatsApp. Eu até mandei questionário para o Guilherme também, para a Ilza também. E então eu estou pesquisando, né, toda a influência que a análise schenkeriana tem no Brasil, toda não, né, até onde eu consegui, toda não dá. E aí eu encontrei isso, né, como eu encontrei várias coisas, mas a gente vai depois marcar alguma coisa, se você puder, a gente faz assim, tipo uma entrevista, alguma coisa, para elucidar alguns fatos aqui, tá bom? Se você puder. Tá? E o Guilherme também. Tá bom? Tá bom, muito obrigado, Luiz. Está à disposição. Tá ótimo. A Ilza também está convidada. Então, continua aberta a sessão de perguntas e de questionamentos ou de comentários. Alguém mais? Já recolhi aqui uma boa meia dúzia de e-mails que me mandaram, receberão ainda hoje o volume. E se ninguém tiver mais nada a perguntar, a gente vai encerrando a sessão. Acho que ela já deu 1h30 de assunto. Eu acho que está cumprida a missão de fazer o levantamento. Agradeço muito a presença de todos vocês, dos autores, dos participantes no projeto, Adriana e Ivan, Ilza, né? Obviamente os autores Cristina e Guilherme,
e os convidados internacionais que levantaram o nível da nosso encontro, levantaram para um ambiente internacional, que é exatamente o que a gente gostaria que a Tema pudesse fazer, aumentar o seu alcance e o intercâmbio, né, de ideias e de trabalhos. Então, o encontro está sendo gravado, sim, e vai estar disponível no site da Tema, tá? Para quem quiser reouvir, ou quem não pôde ouvir, que queira encaminhar para outras pessoas, vai poder fazer isso logo em seguida, tá? Muito obrigada, Rodolfo. Obrigada. Tá. Obrigada. Então, até agora o ano que vem. Por esse ano foi o último encontro da Tema. Vamos retomar em março com uma nova série de eventos mensais agora. Aliás, parabéns por isso também. Parabéns pela realização desse encontro virtual num ano tão difícil. Você conseguiu um conjunto de conferências de muito alto nível. Estamos encerrando hoje com chave de ouro, né? É preciso que se diga que Rodolfo fez um trabalho muito grande e louvável, viu? Parabéns, Rodolfo. E que está disponível para quem não pôde assistir, porque muitas vezes está disponível no site da Tema, né? Já são 5 eventos, né? E agora esse é o 6º, vai estar disponível lá também. E é sempre um desafio a gente manter para o ano que vem, uma série com todos esses convidados internacionais. E o ano que vem eu vou fazer com alguns nacionais também. Eu vou intercalar pesquisas nacionais, principalmente lançamentos de livro, né? Quando alguém estiver lançando um livro, alguma coisa de fôlego assim, vou trazer para a série, né? Ok. Parabéns e obrigada. Tchau. 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 Abraço. Fiquem bem de saúde. Tchau. Todos.